políticos têm muitos privilégios, têm verba de gabinete, verba para avião, tem direito a carro. E em países como os países nórdicos, por exemplo, na Suécia, isso não existe, né? O representante do povo vive mais parecido como o povo. É uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Você acha que viver uma realidade mais parecida com o cidadão seria um dos caminhos para que a política fosse enxergada, né, desse jeito que ela deveria ser, né? Olha, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? E você vê que lá no primeiro bloco eu comentei que as pesquisas feitas nos países escandinavos, elas mostram que lá a percepção dos políticos é mais positiva do que aqui entre nós. E acho que tem a ver exatamente com isso que você mencionou, né? Que nos países nórdicos os políticos vivem uma vida de menos privilégios. O que não quer dizer que eles não sejam, como aqui, políticos profissionais. Eu acho importante mencionar isso, por quê? Porque as pessoas às vezes têm a ideia, não, política não pode ser profissão. Bem, como é que uma pessoa que se dedica a uma atividade em tempo integral durante muitos anos da sua vida, ela não vai ser um profissional naquilo? É inevitável que seja. E é por isso que, inclusive, é correto que você remunere um político. Não precisa ser um salário vultoso, não precisa ser um salário que vai o tornar alguém muito diferente do resto da sociedade de onde ele vem. Mas, se ele não tivesse salário, como é que ele vai exercer a sua atividade em tempo integral? Sustentar sua família, pagar suas contas, né, como todos nós. Exatamente. Né? E por isso que essa ideia de que política não pode ser profissão me parece um equívoco. E ainda por uma outra razão. Porque ninguém chama um encanador amador para consertar um vazamento na sua casa. Ninguém vai fazer uma cirurgia com um médico amador. Né? Ninguém leva o carro para consertar num mecânico amador. Ninguém quer um jogador amador jogando no seu time. Por que o político seria diferente? O amador vai ser melhor que o profissional? Não faz sentido algum. Agora, é uma profissão que tem que ser exercida de uma maneira respeitável, como todas as outras, né? Porque profissões que estão aí, que não têm essa mesma imagem perante a sociedade que tem a profissão política. Se o indivíduo se comporta mal, ele vai pesar negativamente para a profissão que ele exerce. Então, o problema, na realidade, é de que maneira isso se exerce, e aí, eu creio, inclui também essa questão dos privilégios, eventualmente, de coisas que não são necessárias para o exercício da atividade profissional, mas que acabam entrando como se a gente estivesse ainda numa sociedade aristocrática, em que alguns são mais do que os outros por nascença, né? Ou por eleição, aí no caso. Ô Joyce, isso dos privilégios, né, é uma coisa que você deve ouvir dos seus alunos, né? Ah, mas ele tem verba para isso, verba para aquilo. Como é que você vê essa questão? Você acha que a política, para ser melhor vista, né, o político teria que viver de uma forma mais próxima a nós? Eu acho que os dois, né? O político ele teria que viver mais próximo do seu eleitorado, né? E sendo mais, digamos assim, responsivo, mostrando mais o que de fato ele está fazendo para o seu eleitorado, né? Como o professor Cláudio acabou de comentar, um político ele passa muito tempo do seu dia, às vezes, analisando uma política pública, para saber se ele vai aprovar, para saber quais as consequências, quais os ajustes precisam ser feitos. E isso não é mostrado, né? Muitas pessoas não sabem que o político ele fica dentro do universo de uma comissão, que é um termo mais técnico, que vai analisar uma política pública que um dia vai ser aprovada até chegar para o eleitor que vai poder se beneficiar. Eu acho que a gente da imprensa peca nesse aspecto, né? De não explicar melhor, né, o dia a dia. Ou às vezes de achar que é muito simplista, né, o que um político faz, quando não é, né? Então, mas também tem a parte da responsabilidade do ator político, né, do próprio político, de mostrar que ele está fazendo isso, né? De talvez ao invés de só mostrar talvez as viagens que ele faz, ou de comprar as brigas, né, com aqueles que têm a visão um pouco diferente, talvez fosse um papel do político devolver mais o que ele está fazendo, mostrar mais o seu trabalho para o eleitorado. Mas do outro lado da moeda, né, eu acho que um problema geral da nossa democracia e das democracias representativas como um todo, né, é que nós estamos acostumados a escolher o nosso representante e achar que a gente não tem mais nenhuma responsabilidade. Então, a partir do momento que eu dei meu voto e que alguém foi eleito, acabou o meu papel na política, eu não vou fazer mais nada. Quando não, eu sempre costumo falar para os meus alunos, nós estamos contratando, né, o nosso representante, né? Todo mundo sonha, né? Ainda mais quando você é jovem, você sonha em ser o chefe, em ser o patrão, em ser o grande empresário, né? E nós somos dos nossos políticos, somos nós que damos o voto para que ele seja escolhido e que ele vá atuar pela gente. Mas aí a gente não pode simplesmente, né, largar o político lá e não fiscalizar.
Um empresário, um patrão, o dono de uma grande empresa, ele não larga o funcionário fazendo, exercendo a sua função e depois não vai fiscalizar se o trabalho foi feito. E nós, eleitores, fazemos isso. Nós deixamos ele lá e a gente não quer nem saber, nem procura pesquisar o que de fato esse representante está fazendo, para além daquilo que geralmente é divulgado na mídia, dos privilégios, das viagens. Mas também é nosso papel olhar e buscar o que ele está fazendo, fiscalizar. Porque se ele não estiver fazendo o que eu acredito que ele deveria fazer, então, na próxima eleição, eu não vou dar de novo o meu voto, né?